essa é a terceira mensagem dessa série, Transformações, onde você precisa saber, você precisa entender que Deus nos dá o mesmo poder que ressuscitou Cristo para fazer mudanças, transformações em nossa vida. Porque algumas mudanças nós podemos fazer, algumas coisas dependem de nós. Um exemplo, a pessoa quer ser mais organizada, ou a pessoa quer emagrecer, isso depende dela. Mas existem também algumas mudanças em que nós não podemos efetuar sem esse poder de Deus, sem a ação de Deus em nós. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, algumas mudanças são possíveis apenas pelo poder de Deus que ressuscitou Cristo operando em nossas vidas. Por isso que nós temos como texto base nessa série de mensagens, Filipenses 3, versículo 10, onde diz o seguinte: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Que esse seja o nosso anseio, que essa seja a sua oração, conhecer a Cristo e também experimentar o grande poder que o ressuscitou. Porque esse é o poder que transforma pessoas sem propósitos em pessoas realizadas, transforma pessoas que se julgam imprestáveis em pessoas úteis, e é esse poder que nos transforma em pessoas felizes, assim como acabamos de cantar. A alegria é uma atitude, a alegria é algo que nós podemos trabalhar o nosso coração. Cantamos agora mesmo, você declarou que eu sou feliz independente qual a situação. É essa alegria que o poder de Deus dá sobre nossas vidas. Eu acredito que todos querem ser felizes. Se pudéssemos fazer uma pesquisa e perguntar para as pessoas qual a sua maior ambição na vida, muitas diriam ser feliz. Eu acredito que esse também é um anseio que você tem no seu coração, de ser feliz. Mas isso nos leva a um dilema. O que é ser feliz? Nas redes sociais hoje, se você abre as redes sociais, todos parecem muito felizes. E às vezes você se compara e fala, puxa, mas eu não estou vivendo essa felicidade que todas as pessoas parecem estarem desfrutando. Mas o que é ser feliz? Eu devo parecer também uma pessoa feliz? Quando eu não estou feliz, eu devo fazer de conta que estou? Por mais que, se você ficar se esforçando para aparentar ser feliz mais do que ser de verdade, esse esforço ele é desgastante, vai gerar estresse, cansa, porque fingir que ser algo que não é cansativo. E a verdade é, você sabe do que eu vou falar agora. Existem dias que parece que são verdadeiros desastres. Tem dias que você não tem como sorrir. Aliás, tem dias que você nem quer sorrir. Por exemplo, aquele dia em que você foi mal atendido numa repartição, num telefonema, quem sabe por alguém próximo de você te tratou de uma maneira que não te agradou. Aquele dia que você está no trânsito. Trânsito para alguns já não é fácil, mas tem dia que capricha, não é? Tem dia que parece que todo mundo vira sem dar seta, mão dupla, para em fila dupla, aliás, né? Pessoas devagar na sua frente, justo aquele dia que você está com pressa. Ou aquele dia que a sua dentadura, caso você use, não é meu caso ainda, fica grudada aquela bala bem na hora que você está conversando com alguém e não pode mexer naquele momento. Ou quando o seu salto, caso você use também, porque não é meu caso também, quebra em plena rua. Sabe quando você está com a sua melhor roupa, indo para um evento, está muito elegante, já está um pouco atrasado e o teu pneu está furado, você tem que trocar o pneu. Ou quem sabe notícias delicadas, enfermidades, problemas financeiros, uma chateação veio aquele dia, ficou sabendo de uma tragédia, de uma perda. Enfim, o dia ruim vem quando as coisas dão errado, quando tudo foge do nosso planejado. É possível ser feliz nesses dias? Porque é fácil ser feliz quando tudo dá certo. E o resto da vida? Se a sua felicidade depende só de quando as coisas estão bem, então você é uma pessoa que a maioria dos dias, talvez, você é uma pessoa infeliz. Será que é isso que Deus quer para a sua vida? Nós não somos felizes só quando tudo dá certo. Porque a pergunta que precisamos encarar essa manhã é o seguinte: quando podemos ser otimistas em um mundo negativo? Como eu posso continuar em pé enquanto tudo ao meu redor está desmoronando? A resposta já foi dada.
Pelo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E esse poder já nos foi dado. Você já tem esse poder. O Espírito Santo já está em você. Através da ressurreição de Jesus, está em nós o Espírito Santo atuando. E é esse o poder que nos capacita a ter alegria, independente da situação, das circunstâncias, que nos faz cumprir a ordem bíblica que diz em Filipenses 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O que é regozijar? É se alegrar, é celebrar, é ser feliz. Porque o poder que ressuscitou Jesus nos capacita a viver feliz em toda e qualquer situação. E esse poder que nos ensina a viver essa realidade que nós lemos agora em Filipenses, que devemos alegrar sempre no Senhor. E só quem entende isso, só quem vive isso, que pode declarar o que está também em Filipenses 4, versículo 12, onde Paulo diz o seguinte: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha só, Paulo diz, eu vivo contente, eu sou feliz, não importa o que aconteça, não importa a circunstância. E o segredo é o poder que ressuscitou Jesus. Guarde bem isso, e que agora está na vida de todo aquele que crê. Você é uma pessoa que crê em Jesus? Então você tem esse poder operando em você. Precisa viver agora. É por isso que nós precisamos conhecer a Cristo e experimentar. Uma coisa é conhecer a Cristo. Muitos conhecem, mas poucos experimentam esse poder, como nós lemos em Filipenses 3,10, no início da mensagem. Entenda uma coisa, a alegria é uma atitude, é uma opção, como nós temos no título da nossa mensagem, a opção de ser feliz. Não é um sentimento, não são emoções, porque sentimento você pode controlar. Você não controla quando ele vem, mas você pode controlar o quanto ele vai ficar, o quanto ele vai ficar em sua vida, enraizar no seu coração. Você não pode impedir que ele venha, mas você pode impedir o quanto ele vai ficar em você. A alegria é um trabalho interno, é pessoal. Então, estamos chegando à conclusão que a alegria não depende das circunstâncias, não depende dos outros. Seja o que quer que pensem de você, seja o que quer que façam de você, com você, ou falem de você, vai muito além do que você está vivendo. Você precisa escolher a opção de se abrir para o poder de Deus, a fim de viver feliz e se alegrar. Porque esse é o segredo que torna a vida amarga ou a vida doce, ou a vida prazerosa. Tem pessoas que deixam as dificuldades invadirem sua vida, e a vida fica amarga, a pessoa fica amarga. Mas tem pessoas que, independente do que acontece, ela tem uma boa postura, porque ela vive e desfruta do poder que ressuscitou Cristo dos mortos na vida dela, e ela vive alegre. E nós, cristãos, que temos a nossa fé baseada em Deus, somos as pessoas mais positivas do mundo, ou deveríamos ser, porque eu vou te mostrar o porquê, com base em Romanos capítulo 5, quero apontar algumas atitudes que o poder que ressuscitou Jesus gera em nós. E em primeiro lugar, para o poder de Deus agir, nos transformando em pessoas felizes, precisamos ter esperança, precisamos desenvolver nossa esperança. Dizem que uma pessoa pode viver até 40 dias sem alimento, até 3 dias sem água, até 8 minutos sem ar, mas nem 1 minuto sem esperança. É um fato, todos nós precisamos de esperança. Essa esperança que é a diferença da pessoa que tem a fé em Cristo, da que a fé em Cristo gera, e daquela pessoa que não tem a fé em Cristo. Porque uma pessoa que crê, de verdade, ela não desiste da vida, mesmo quando tudo está desfavorável, mesmo quando tudo está dando errado. Olhe comigo em Romanos capítulo 5, nos primeiros versículos, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só que texto maravilhoso, guarde esse texto no seu coração. Você percebe a mensagem que Deus está escrevendo nesse momento? A base da nossa alegria, da nossa felicidade, em primeiro lugar o texto diz, é estarmos justificados em Cristo.
E em segundo, é a esperança da glória de Deus. Irmão, existe motivo maior para você se alegrar? Existe motivo maior para você viver uma vida de contente e satisfação? Será que alguém aqui trocaria a salvação que Deus tem, os benefícios espirituais, a nossa comunhão com Deus, a esperança da eternidade, sei lá, por um punhado de dinheiro que logo se vai? Será que alguém aqui trocaria a salvação de Deus, a nossa vida com Deus, por 15 minutos de fama? Sei lá, por alguns amigos interesseiros, ou por um relacionamento interesseiro? A base da nossa alegria é a nossa esperança em Deus, irmãos. Isso ninguém pode tirar. Quem tem Jesus não está imune a passar por lutas, a passar por crise. Você sabe disso. Nós passamos por dificuldades. Mas a vida de quem tem Jesus está fundamentada não nessas questões, não no que nós passamos, mas na esperança que o poder que ressuscitou Jesus gera. E essa vida, e isso gera vida plena de alegria. Agora Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: alegrai-vos, onde? Na esperança. A esperança que é o motivo da nossa alegria, a nossa esperança em Deus, a nossa fé em Deus. Tem gente que confunde expectativa com esperança. Tome cuidado para não confundir essas coisas. Porque a alegria em Deus não está na isenção ou na ausência de lutas, de crises. A vida feliz de quem tem Jesus está fundamentada na esperança do poder que ressuscitou Jesus gera. É a graça de Deus gerando esse poder transformador, que por sua vez se transforma em esperança, e essa esperança se torna alegria. É por isso que você tem que saber a diferença entre esperança e expectativa, porque a expectativa nem sempre é suprida, mas a esperança está ligada ao otimismo e tem ação positiva na vida, porque você tem uma visão de fé, você encara a vida, você olha as situações sobre a ótica da sua fé em Deus. Mesmo nas situações difíceis, a esperança é a diferença entre aqueles que têm Jesus e aqueles que não têm Jesus. E a nossa esperança é baseada no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo. Esse é o motivo da sua esperança, é nessa esperança que você tem que se agarrar. A esperança é algo maravilhoso, é um dom de Deus, é a nossa fonte de força, de coragem. Você está cansado, você está desgastado, você não tem perspectiva de melhora, mas se você tem esperança, você tem força, você tem coragem, você continua, mesmo face aos severos desafios da vida. Um exemplo, quando estamos com excesso de trabalho e exaustos, a esperança gerada por Jesus nos proporciona nova energia. Quando estamos desencorajados, a esperança em Jesus anima o nosso espírito. Quando estamos tentados a desistir, a esperança gerada por Jesus nos impulsiona a prosseguir. Quando perdemos a direção e a confusão no destino, a esperança gerada por Jesus entorpece no auge do desespero. Quando lutamos com enfermidades, ou pode ser em nós ou em alguém próximo, a esperança gerada por Jesus nos ajuda a perseverar além da dor. Quando tememos o pior, a esperança gerada por Jesus nos faz lembrar que Deus ainda está no controle. Quando precisamos suportar as consequências de más decisões que tomamos na vida, a esperança gerada por Jesus alimenta a nossa recuperação. Quando ficamos desempregados, a esperança gerada por Jesus nos mostra que nós temos um futuro. Ou quando somos forçados a parar e aguardar, a esperança em Jesus nos dá paciência para confiar. Quando nos sentimos rejeitados e abandonados, essa esperança gerada por Jesus nos lembra que nós não estamos sós, que nós venceremos. E quando nós damos o nosso último adeus a alguém a quem amamos, a esperança gerada por Jesus sobre a vida eterna nos ampara durante esse pesar. Ou seja, para simplificar, para resumir, quando a vida decepciona, os sonhos desaparecem, a esperança gerada por Jesus que nos sustenta. É a sua esperança que te sustenta, irmão. Não são as circunstâncias. Não é pelo que você está passando ou o que está acontecendo. Como vemos, a esperança gerada pelo poder que ressuscitou Jesus vai nos transformando diariamente em pessoas seguras e, consequentemente, em pessoas felizes. E, em segundo lugar, para o poder de Deus agir, nos transformando em pessoas felizes, precisamos crer que Deus tem um propósito para tudo. Deus não perde o controle não, irmão. Deus tem um propósito em tudo.
Como nós vimos, o poder gerado por Jesus em nós nos gera esperança. E a esperança gera alegria, uma vida positiva, uma vida otimista, uma vida de felicidades, independente da circunstância. E essa vida positiva gerada pela esperança abre os nossos olhos, abre os nossos entendimentos, e passamos a ver que tudo, mesmo nas dificuldades, Deus tem um propósito. A vida deixa de ser um acaso, a vida deixa de ser uma série de coincidências. Passamos a perceber o propósito de Deus em todas as coisas, porque Deus tem um propósito até mesmo nas lutas e tribulações. Volte para o texto de Romanos, capítulo 5, agora o versículo 3, diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos quando, aonde, irmãos? Nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A alegria do cristão está até mesmo nas tribulações. Por quê? Porque nós cremos que Deus age até mesmo nas circunstâncias difíceis. Ele tem um propósito definido. Mesmo as lutas trazem seus benefícios. Olha que maravilha andar com Deus, irmãos. Porque a pessoa que não tem essa esperança em Deus, ela passa por momentos difíceis, e a vida fica pela dificuldade só. Mas nós que cremos em Deus, passamos pelos momentos difíceis, mas cremos que aquilo vai gerar benefício na nossa própria vida. O poder de Jesus age em nós, passamos a ver a vida sobre a ótica da soberania de Deus. A nossa visão sobre as lutas da vida muda. Ao invés de medirmos o tamanho da nossa dor, nós vamos passar a considerar o resultado que a mão de Deus pode gerar em nossa vida, mesmo nas tribulações. Ao olhar a vida na perspectiva do propósito divino, gera um tipo de alegria, onde até na dor, aquele que crê se alegra. Nós temos no texto de Colossenses 1:24, você que está anotando, não tem no telão, mas diz: eu me alegro quando sofro, porque eu estou participando do sofrimento de Cristo. Colossenses 1:24. Deus não desperdiça uma dor na vida daqueles que o amam. Tudo tem um propósito. Deus vai usar até mesmo as situações de dor, sofrimento, privações, provações, pressões, problemas, para gerar vida em nossa vida, para nos levar ao amadurecimento. Eu li uma frase há pouco tempo num livro que diz que para impedir que fiquemos muito apegados a esse mundo, Deus permite que nós sintamos descontentamento e desgostos na vida. Deus até permite, para você não se apegar muito nesse mundo. Mas é você que decide se a tua vida vai ser uma vida amarga ou se vai ser prazerosa. E o quanto que a dor, o sofrimento vai te afetar, é uma decisão sua. Porque os problemas continuarão os mesmos. Mas quem crê em Deus, o problema é o mesmo, mas a pessoa está diferente. Ela age diferente, ela encara diferente. Mesmo passando pelas mesmas lutas que todos passam, ela é diferente, os problemas são os mesmos. A qualidade da sua vida, a qualidade da sua fé, é você quem determina. Porque a alegria não é a ausência de problemas, mas sim a convicção da presença de Deus em nós. Eu vou ler de novo. A alegria não é a ausência de problemas, mas sim a convicção da presença de Deus em nós. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar nas tribulações, inclusive por causa dela, porque a tribulação produz experiência. Nós crescemos na fé, nos tornamos maduros diante de Deus, diante da vida. Tem gente que quer ter vitória, mas não quer ter luta, não tem como. Você quer viver em vitória? Tem que encarar as lutas. E nós vamos dar graças a Deus pelas situações diversas e contrárias a nós, que muitas vezes nós passamos na vida, porque entendemos que mesmo elas, as tribulações, nos tornaram quem nós somos. E em terceiro lugar, para o poder de Deus agir, nos transformando em pessoas felizes, precisamos aprender a desfrutar a presença de Deus. Acompanhe o quadro comigo. Quero que você entenda o que Deus está falando conosco essa manhã. Primeiro, Ele abre os nossos olhos, o nosso entendimento, nos levando a nos alegrar na esperança gerada por Ele. E essa esperança muda a nossa perspectiva de vida, porque vemos que nada acontece sem supervisão da mão poderosa de Deus, que Ele tem um propósito em tudo. E agora, no terceiro ponto, vemos que isso abre o nosso entendimento para perceber que nunca estamos sozinhos. Cantamos também uma música falando sobre isso. Nós passamos a desfrutar da presença de Deus permanentemente conosco. Mais uma vez, o livro de Romanos, capítulo 5,
o versículo 11 diz: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A pessoa sem Jesus está afastada de Deus, está separada de Deus. Precisamos nos reconciliar. E essa reconciliação é apenas através de Cristo. Não tem outra maneira. Não importa se você é uma pessoa boazinha, se você faz coisas boas, não. É apenas pela fé em Cristo. O que é reconciliar? Reconciliar é restabelecer uma conexão com quem você está brigado, afastado, separado. Entenda que o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas através de Jesus somos reconciliados. Essa separação existente é eliminada quando nós nos rendemos a Jesus e o recebemos como nosso Senhor e Salvador. E uma vez que essa separação é eliminada, voltamos a ter comunhão, reconciliação com Deus, passamos a desfrutar da presença de Jesus permanente em nossa vida. Nós temos então a presença de Jesus permanente, e a vida então se enche de satisfação, de felicidade. Passamos a usufruir aquilo que está escrito no Salmo 16, versículo 11, onde o salmista diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena, olha, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Uma alegria plena que Deus tem para você, irmão. A presença permanente de Jesus nos dá essa vida plena de alegria, de prazer eterno. Podemos nos alegrar porque o Senhor está do nosso lado. Não estamos rindo sozinhos. Não somos pessoas que vivem um sonho utópico. Vivemos como alguns que não creem podem falar: ah, mas vocês vivem numa coisa que não tem nada a ver. Não, nós cremos que fomos reconciliados por Deus através de Jesus, e nós nos tornamos amigos de Deus, e essa amizade com Deus não vai terminar jamais, porque Deus está conosco, e essa sua presença permanente gera em nós um estilo de vida confiante, feliz. Olha comigo Isaías 43, um exemplo entre tantos. Deus diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não arderão em brasa. Veja, quando a presença de Deus está conosco, Ele coloca as circunstâncias da vida na perspectiva certa, porque Deus está presente, mesmo nas contrariedades da vida. Nada disso tem a última palavra. Quando você passar pelas águas, aquelas águas escuras que você não consegue ver o que tem dentro das águas, Deus fala: eu vou estar com você, não vai te encobrir. Você vai ter que passar pelo fogo, mas eu estou lá com você. Deus está junto. Ele não nos impede de nós passarmos. Às vezes temos que passar por essas situações, mas Ele fala: eu vou com você. Essas coisas não serão seu fim. Essas coisas não vão acabar com você, porque eu estou junto. Lembra do Salmo 24, 23, que diz: ainda que eu ande pelo vale de sombra, da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Por isso que eu não vou ter medo. É como aquela criança, que ela não tem medo quando o pai e a mãe estão perto. Você pode louvar a Deus por isso? Isso não alegra teu coração, saber que Deus está com você o tempo todo? Por isso esse é o desafio número 1 da nossa vida. Ao praticar essas transformações, é aprender a praticar, a usufruir da presença de Jesus em nossa vida. Nada que você tenha que passar na vida, você precisa passar sozinho. Deus é teu amigo, está sempre do teu lado. Como mesmo foi declarado em Hebreus 13, versículo 5. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca. Comece o seu dia afirmando: Deus está comigo, eu não estou só, haja o que houver, Ele é minha defesa e minha provisão. Se você tem dificuldade em crer nisso, você precisa declarar isso, precisa falar isso para você mesmo, precisa colocar bilhetes te lembrando disso, falando assim: Deus está comigo. Quem sabe você está com medo, vai fazer uma entrevista de emprego, vai participar de uma reunião, uma consulta médica, ou quem sabe até uma cirurgia, um momento de luto, fala assim: Deus está comigo, Deus está segurando a minha mão, Deus jamais me abandona. Você precisa crer. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E em quarto lugar, para o poder de Deus agir, nos transformando em pessoas felizes, precisamos exercitar cada dia a alegria de Deus em nós.
quando a esperança gerada por Jesus invade o nosso coração, os nossos olhos se abrem para que possamos entender que Deus faz tudo com um propósito divino, a sua presença permanente põe fim à solidão na nossa vida e passamos a olhar a vida sobre uma atitude positiva. Passamos a compreender que em toda situação Deus está agindo. Então, ao invés de olhar a vida pela ótica da reclamação, nós passamos a olhar a vida pela ótica da adoração. Presta atenção, a adoração põe fim à murmuração e reclamação. O nosso desafio passa a ser contar as bênçãos de Deus, mais do que ficar enumerando os problemas. Veja essa verdade agora em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui não diz por todas as circunstâncias, diz em todas. Um exemplo, aconteceu algo que te contrariou, você perdeu o ônibus, quebrou teu celular, alguém te tratou com desrespeito, apareceu algo preocupante num exame médico, eu não sei, você vai agradecer por isso? Ô, Senhor, obrigado, porque está dando tudo errado na minha vida. A não ser se você gosta de sofrer, mas não é o caso. Mas o que o texto diz? Que mesmo isso acontecendo, diz, deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mesmo tudo isso acontecendo, você vai declarar o seguinte: Senhor, nem mesmo essas coisas tirarão o meu coração da sua presença. Eu te dou graças, pois eu sei que eu posso contar com a tua ajuda e vou superar cada uma dessas lutas. Mesmo nas dificuldades, quando a adoração ocupa o lugar da murmuração, o nosso coração é tomado de alegria. Mas isso precisa ser um exercício diário. Precisamos praticar, porque não é natural. Não é natural. O nosso natural é olhar tudo pela ótica negativa, reclamar de tudo. Nós somos assim. Precisamos praticar essa alegria. A alegria é como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte fica. Exercite a tua alegria. Atitude do seu coração, trabalhe nisso. Você pode reclamar que tem louça para lavar, ou você pode agradecer, porque louça suja é sinal que você teve do que comer. Depende de como você olha. Depende da sua perspectiva. A nossa alegria é tratada quando nós praticamos a nossa gratidão. Trabalhamos a nossa alegria praticando a generosidade. A generosidade vai te ajudar a ser uma pessoa grata. Porque o próprio Jesus disse em Atos 20, 35. Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Você vai se alegrar em poder ajudar, mais do que se precisasse de ajuda. Você não vai ser uma pessoa que vai se alegrar quando ficar recebendo coisas, porque você não precisa, você não depende de receber, aliás, você tem para dar. A gratidão vai te fazer perceber que você tem o suficiente para você, e você tem até mesmo para compartilhar com o outro, e você vai ser feliz, você vai chegar a essa conclusão, vai ter alegria. Deus tem me sustentado, e tem me dado a oportunidade até de abençoar outras pessoas. Por isso que é melhor dar, a maior felicidade em dar do que receber, porque só precisa receber quem não tem nem para si. Mas você vai falar, puxa, eu tenho para mim e eu tenho ainda para ser bênção. Você perceberá como Deus trabalha as transformações na nossa vida, nos dando mais do que aquilo até que é material. Porque tem coisas que podemos abençoar no sentido físico, sim, material, mas tem coisas que vão além. Você também pode ser bênção, repartindo, dando esperança, porque Deus te dá esperança. Deus te revela um propósito vitorioso da vida, você pode compartilhar isso. Ele te dá presença permanente, te faz encher com motivos para se alegrar, e você pode contagiar outros com isso. Olha o que diz no Salmo 45, versículo 7. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo da alegria. Sabe o que aqui está falando? Que Deus te encheu de alegria. Deus nos deu a unção da alegria, da felicidade. Você tem motivos para cantar, você tem motivos para se alegrar, você tem motivos. Você não está conseguindo ver, mas você tem. Essa manhã Deus está falando, abre os teus olhos e veja como você tem motivos para se alegrar. Começamos normalmente os nossos cultos cantando. Sabe por quê? Para preparar o teu coração para a ação de Deus, que logo na reunião, no culto vai acontecer. Quem chega atrasado perde.
Quem chega atrasado perde, porque quando você está cantando, você está preparando o teu coração, você está declarando, você está focando a tua vida. Às vezes você chega aqui cheio de preocupações, começa a louvar a Deus, e o foco da vida muda. Não só nos cultos, claro, na vida, no dia a dia. Eu estou falando de algo que eu experimento. Aquele dia que eu estou contrariado, aquele dia que eu estou chateado, aquele dia que eu estou nervoso, mesmo sem querer, não estou com vontade de louvar a Deus, eu falo, mas eu vou louvar a Deus mesmo assim. Meu coração muda quando as músicas, as orações me fazem lembrar do quanto Deus me dá de motivos para me alegrar. Nós fomos criados para ser felizes através do poder da ressurreição. Nós, povo de fé, somos o povo mais feliz da terra. Tome posse disso, porque mesmo nas lutas, podemos nos alegrar. E eu quero terminar a mensagem te levando a refletir. O que tem roubado a alegria da sua vida? Eu quero que você pense um pouco. Você não vai precisar falar, então pense. O que tem roubado a tua alegria? Será que é o foco errado? Será que você tem olhado e tem buscado coisas que não vão te satisfazer? Você acha, eu seria mais feliz se eu tivesse mais dinheiro. Eu seria mais feliz se eu tivesse aquele namorado, aquela namorada. Eu seria mais feliz se meu cônjuge fosse diferente, meu marido fosse diferente, minha esposa fosse diferente. Eu seria mais feliz se eu, tivesse outra casa. Será? Porque aquela pessoa que tem a casa que você sonha, ela é plenamente feliz? É garantia que aquela pessoa é feliz? A pessoa que tem mais dinheiro que você, isso é sinal de que ela é mais feliz que você? Será que isso resolveria o teu problema? O que tem roubado a tua alegria? Como está a tua fé em Deus? Eu gostaria que você fechasse teus olhos. Gostaria que você entendesse que a alegria que Deus tem para você é uma alegria que ninguém pode roubar. A alegria que Deus tem para você é uma alegria que está além das circunstâncias, uma alegria que está além das situações. Eu quero que você entenda que a alegria que Deus tem para você é uma alegria gerada pelo Espírito Santo. Que mesmo nas lutas você pode sim se alegrar, porque você não está sozinho. Que mesmo nas dificuldades você pode perseverar, porque Deus tem colocado essa alegria. O mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos é o poder que atua em você, tocando, te deixando uma pessoa feliz, satisfeita, e vivendo uma alegria que não é essa mesma alegria que o mundo tem falado, que o mundo tem pregado para nós através da propaganda, através do marketing, através de tantas coisas, pessoas dizendo, não é essa alegria. É uma alegria que não tem como explicar, irmão. É só provando, é só vivendo. Enquanto os olhos derramam lágrimas, o coração continua alegre, porque a nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Missionária Central de Maringá.